Uma das ferramentas de avaliação que a gente usa na escola, que é muito importante, é o estudo dos temperamentos. O que é isso? Vou falar de forma bem superficial mesmo, para a gente não se prolongar, tá? É difícil para mim, porque eu gosto do assunto e eu gosto de falar. Mas eu acho que é muito importante vocês terem noção do que é isso, tá? Quando eu tive a Olivia, eu achava que eu era uma mãe maravilhosa, porque a Olivia não era uma criança que demandava problema algum. Tudo que eu fazia dava certo, né? Aí veio a Joana, eu falei, tá tudo sob controle. Eu já sei o que fazer. Caraca, não dava nada certo. Nada certo com a Joana. Eu falei, Jesus amado, essa criança quer mandar em mim, como é que é isso? Eu sempre falei que uma filha minha não ia fazer um negócio desse, gente. Ela é daquelas que se joga no chão, te faz passar vergonha na rua, no shopping, que você fala, vou te largar, e você larga e ela fica, enfim. Isso me fez estudar. Eu falei, eu estudo para tudo na vida, agora vou estudar um pouquinho mais. E aí foi quando eu cheguei no estudo dos temperamentos, que eu identifiquei, né, por causa da Joana, eu identifiquei, né, cheguei ao estudo dos temperamentos, identifiquei o temperamento da Joana e não acreditava. E eu comecei a atuar dentro da lógica do que parecia ser o temperamento da Joana. E, assim, meu marido está aqui, pode confirmar ou dizer que eu estou mentindo. Funciona, meu amor? Funciona super. Ele falou, super. A Joana é uma criança muito difícil, muito difícil. E todo o estudo desenvolvido me fez perceber que aquilo realmente era coerente. E eu, ao mesmo tempo, comecei a pesquisar sobre a Olivia, identificar a Olivia e comecei a atuar com a Olivia também dentro daquilo que se mostrava o temperamento dela. E, assim, o ganho na relação é imensurável, assim. Você não tem noção de como a sua maternidade pode melhorar se você aprender a lidar com ter esse olhar, né? As mães do ano passado aqui, com certeza, têm experiências para falar sobre isso, né? De como isso foi importante. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma apresentação bem breve, tá? Porque, no final, vocês vão levar para casa questionários. Para responder esses questionários, as mães do ano passado, alguns eu quero confirmar. Alguns vão receber, porque eu quero confirmar. Porque até os 4 anos é que a gente tem certeza do temperamento de cada criança. Antes disso, pode variar, porque a criança passa por fases, né, muito marcantes, né, de superego, enfim. E aí, às vezes, isso mascara um pouco o temperamento dessa criança. Mas algumas vão receber a folhinha de novo para responder, porque eu quero confirmar, e as novas vão responder, porque a gente vai começar agora a pesquisar esse temperamento dessa criança. Pode pular a citação, pode voltar ali só um pouquinho? Esse estudo foi feito por 2 médicos, o nome desses médicos, só para embasar tudo que a gente está falando, é Hipócrates, que foi o pai da medicina, né, só 400 anos antes de Cristo, e Galeno, também médico, 190 antes de Cristo também. Foram 2 médicos que fizeram todo o desenvolvimento desse estudo. Pode passar. Independente de temperamento, pais devem dar sempre para todos os filhos atenção, afeição, palavras de afirmação, aprovação, aceitação, amor, estima. Qualquer criança que recebe essas coisas se torna melhor. Você não precisa conhecer nada de temperamento, tá? Mas quando a gente fala especificamente dos temperamentos, foi o que a Andréia falou aqui, de dar voz aos filhos. Às vezes a gente acha que só porque são crianças não devem ser ouvidas. A gente está na nossa agitação do dia e a gente simplesmente não para ouvir, às vezes, para responder, e isso faz muita diferença na relação. Então, vamos lá. Para começar logo de cara, o estudo dos temperamentos ele é um círculo, uma pizza, tá? Que se divide em 4. São 4 temperamentos. Aí você vai falar, maluquice, a humanidade inteira está dividida em 4 temperamentos? Cada temperamento dos 4 tem mais 3 subdivisões, tá? Então, na verdade, são 3, 6, 9, 12, digamos assim. 12 classificações aí, sendo que são 4 marcantes, que é a base de ação de cada um. O que é o temperamento? Ele é aquela ação
sem pensar, de que todos nós temos. A educação, ela vem para o quê? Para ajustar aquilo que não é bom. Isso é o processo de educação. Quando a gente educa uma criança, a gente está fazendo o que com ela? Dizendo que alguma coisa que está errada precisa ser feita de outra maneira. Com o temperamento é a mesma coisa. Nós temos naturalmente inclinações que não são boas, né? Cada um dentro da sua classificação. E a maturidade, conforme a gente cresce, a gente envelhece, né? A vivência da vida vai nos trazendo maturidade e a gente vai aprendendo a trabalhar com as nossas fraquezas. Alguns não aprendem, mas, em geral, a ideia é que se aprenda, né? A trabalhar com as fraquezas. E a mesma coisa é evidenciar os pontos positivos. Pode botar o completo lá. Aí, ó. Então, ó, aqui a gente tem a classificação completa. Está dividido em 4, tá vendo? A gente tem uma linha vertical no meio, onde você tem quente lá em cima e frio lá embaixo. Na linha horizontal, você tem seco lá do lado de lá e úmido do lado de cá. Essas duas linhas fazem a divisão dos temperamentos. Eu só vou falar o significado de quente e frio, seco e úmido, e você já vai se identificar em que lugar da tabela você está. Então, vamos lá. Quente e frio diz respeito a ações externas. Aquela criança ou aquela pessoa que chega falando, esbarrando nas coisas, e fala muito, e precisa falar, e fala movimentando. Eu não sei se vocês já viram alguém assim, mas essas crianças são quentes. Elas chegam no aniversário, elas já estão assim, cadê? Já largou o pai lá na entrada, ela já está pulando na piscina de bola, entendeu? Ela já está ali, ó, na relação, ela é quente. Agora, aquela criança que chega, ela observa, ela olha tudo primeiro, aí você tem que preparar ela para, vai lá, filha, vai lá, olha seu amigo, vai lá dar um abraço ao seu amigo. Ela está... Essa criança é fria. Essas pessoas que não externalizam a ação são frias. Daí você já se enxerga, né? Já deu para saber em que ponto você está. Agora, vamos traçar a linha aqui horizontal para ver se você está para cima ou para baixo. Seco diz respeito a questões mais interiores. Seco e úmido diz respeito a questões mais interiores. O seco diz respeito a relação com os princípios. É uma pessoa que tem aquela coisa do princípio muito marcado nela. Menos relacional com pessoas e tem aquela coisa do princípio. E a umidade, o úmido, está relacionado a pessoas, a maneira como essa pessoa se relaciona com os ambientes e com as pessoas também, né? Então, no caso, chuta aí, eu sou o quê? Eu sou quente ou fria? Quente. Eu sou seco ou eu sou úmido? Úmido. Então, eu já sei qual é o meu temperamento. Qual é o meu temperamento? É esse dali, ó, que é o sanguíneo. O sanguíneo sou eu. E aí você tem do lado vermelhinho lá os coléricos, você tem o marronzinho os melancólicos e você tem o azulzinho os fleumáticos. Esses médicos, quando desenvolveram esse estudo, fizeram uma relação com coisas relacionadas à natureza, né? É o quê? Elementos da natureza, para que isso ficasse mais compreensível também para lembrar. Então, no caso, os sanguíneos, eles são vento, ar. O que isso quer dizer? O que é o ar, né? O ar pode ser uma brisa, pode ser algo agradável, ou pode ser um furacão. Então, assim, pode ser aquele vento que desestrutura o ambiente, que chega, né, e bagunça tudo e tira tudo do lugar. É o ar, né? Está relacionado ao ar. E aí, dentro dos sanguíneos, você tem o sanguíneo brisa, que é esse mais tranquilo. Você tem o furacão e tem o vento forte, que é pior ainda que o furacão. Eu sempre achava que era o contrário, mas ali é assim. E aí a gente tem depois o quadrante lá dos coléricos. Qual é a relação dos coléricos? O fogo. Por quê? O que o fogo é?
O fogo, ele é empoderado, né? Aonde ele está, ele marca. E nada fere o fogo, né? O fogo é essa estrutura que destrói, mas não há, né? Não há dano contra si, né? Então, o fogo é a marca do colérico. Depois vai entender um pouquinho melhor. Os melancólicos são terra, porque são profundos, e terra dá essa ideia de profundidade, né? Tudo que se coloca numa terra, a ideia é que se plante, é que nasça coisas. Então, é essa coisa da profundidade. Os melancólicos são profundos, interiorizam muito as coisas. E os fleumáticos são água, ou seja, água é qualquer coisa. Pode ser uma garrafa, pode ser um balde, pode ser... Toma forma de qualquer coisa. Uma cachoeira, um mar, pode ser um rio, uma lagoa, ou pode ser um mar furioso, né? É a forma, é o ambiente onde ele está. E aí, cada temperamento desses tem qualidades boas e qualidades ruins, né? E aí a gente vai ver um pouquinho, rapidinho delas, para a gente tentar entender como é que a gente lida com essas crianças no dia a dia. Vou começar pelos sanguíneos, que sou eu. Eu vou falar bem rápido mesmo, porque o tempo é curto, tá? Mas se vocês forem tendo dúvidas e quiserem catucar, a gente vai falando um pouquinho mais. Sanguíneos, qualidades boas, se comunicam e falam muito bem, interagem bem com as pessoas, são expansivos, gostam de se relacionar, entusiasmados, otimistas. Isso é uma coisa do sanguíneo que é muito boa e muito ruim. Porque ser otimista é muito bom. Você está diante de um problema e falar assim, cara, tudo bem, vamos se refazer, deu tudo errado, mas, poxa, vida que segue, isso é muito bom. O problema é que, quando você é otimista demais, você não mede os problemas. Você fica inconsequente. E aí é a questão ruim dos sanguíneos. Bom coração, compassivos, generosos, sensibilidade apurada, deleita-se nas sensações do convívio, são muito ligados aos sentidos, ao visual, ao auditivo, ao paladar, são seletivos, são crianças extremamente seletivas, não comem de tudo, são muito difíceis, você tem que fazer um curso só para fazer o sanguíneo comer. Porque a vida do sanguíneo está muito ligada ao prazer. O sanguíneo ele só quer aquilo que dá prazer. Então, o chuchu, a Hecate, são crianças extremamente seletivas para comer. Agora, adoram um docinho, um café, um negocinho assim, né? Tudo que é novidade, adora novidade, né? Então, vamos lá, vamos continuar. As sensações. E aí, por causa disso, são as crianças que mais são diagnosticadas com déficit de atenção, com TDAH. Por quê? O sanguíneo ele está aqui, prestando atenção na palestra. Aí, ele viajou aqui no pensamento. Eu falei alguma coisa que lembrou ele, alguma coisa, ele já está lá. Caraca, aquele negócio tem que fazer, não sei o quê. Lá. Aí, tocou um barulhinho aqui do lado, ele já olhou para o barulhinho e falou, ih, maneiro esse celular aqui. Pô, sempre quis ter esse celular aqui, mas, pô, essa imagem aqui, ó, não sei o quê. Pronto. Aí, cara, acabou o sanguíneo. Aí, essa criança ela vai para a escola, a primeira coisa, se você não sabe lidar com essa criança, não sabe estimular ela, manda para o médico, é déficit de atenção. É TDAH. A gente já teve o caso de um menino, ano passado, na escola, que o diagnóstico dele era... E aí eu falei assim, não, gente, calma, vamos trabalhar o sanguíneo aqui. E aí a gente foi trabalhando ele, outra criança. Por quê? Os sanguíneos gostam de serem agradáveis, né? Porque eles gostam tanto do relacionamento, eles gostam de ser agradáveis. Então, o sanguíneo, quando ele é chorão, quando ele é dramático, que são a ação, né, do sanguíneo, quando ele não está bem educado, ele está fazendo isso porque ele está tentando comunicar alguma coisa. E não porque ele
né, só é chato. Porque sanguíneo é chato pra caramba. Sanguíneo é muito chato. Eu estou querendo ter mais um filho. Eu estou falando para Jesus, menos sanguíneo já basta eu. Sanguíneo não, né, amorzinho? Mas melancólico também não. Mas melancólico também não tá legal. Aí eu penso num fleumático, aí meu marido, não, fleumático é muito sem graça. Enfim, vamos lá. Os sanguíneos não guardam mágoas. Não vou seguir essa lista aqui não, porque senão a gente não vai acabar hoje. Então, os sanguíneos, resumindo, são muito relacionáveis e a vida do sanguíneo gira em torno da troca da relação humana. Ele tem que se sentir importante para alguém. Ele tem que sentir que aquilo que ele faz faz diferença na vida do outro. Isso para o sanguíneo, ó, a vida dele está destruída, mas ele está servindo todo mundo. Ele não vai para a academia um mês, né? Ele não vai para a academia um mês, mas ele está servindo um monte de gente. Ele está sendo útil para um monte de gente. Não, a alimentação dele está meio esquisita, ele não come direito, mas está servindo as pessoas, isso que é isso que o sanguíneo está feliz. Beleza, qualidades ruins aqui, só para superficialidade, não aprofunda nada. O sanguíneo, ele tem uma tendência à ansiedade, justamente por causa dessa coisa de mudar de foco, ele não tem foco. Então, toda hora ele está olhando para uma coisa diferente, aquilo está atraindo ele, então ele não tem foco e isso gera ansiedade, porque ele nunca conclui nada do que ele faz. Ele começa a fazer um negócio, no meio do caminho, alguma coisa distraiu, ele começa a fazer aquilo, aí distraiu, no final ele fala assim, caraca, estou cansado, fiz um monte de coisa no dia e não fiz nada, porque ele é superficial, ele não aprofunda nada, ele não organiza, ele é bagunçado, ele é desordenado. E aí, o que é importante para essa criança, para uma criança sanguínea? Primeira coisa de tudo, rotina. Porque a rotina estrutura a vida para o sanguíneo. Né? A rotina diz para ele o que ele tem que fazer. Quando ele acaba aquilo, ele vai para o próximo. E quando ele acaba aquilo, ele vai para o próximo. E quando ele acaba aquilo, ele vai para o próximo. Isso orienta o sanguíneo, traz paz para ele. Né? Ele fica tranquilo. Autonomia é muito importante para o sanguíneo. O que é autonomia? É deixar ele fazer as coisas, porque o sanguíneo ele tem a tendência de ser mimado, de ser preguiçoso, de fazer só o que está afim. Então, se você deixar, essa criança vai se tornar... Já começou assim, ó, você já tem gente se dizendo aí, se acusando. Então, se você deixar, essa criança vai ficar uma criança acomodada, entendeu? Então, tem que dar muita autonomia para o sanguíneo, para ele realizar, para ele fazer, para ele gastar energia, porque são crianças com muita energia. Você joga todos os jogos que você tem em casa, você vai para o parquinho e você ainda faz uma visita na casa da avó e a criança chega em casa assim, mãe, vamos brincar. O Dante, a Samanta me falou que o Dante nas férias, a Samanta brincando com ele, mamãe, vamos brincar? Vamos brincar. Meu filho, eu estou aqui brincando com você. Eu estou sentada. Vamos, mamãe, vamos brincar, vamos brincar. Nunca basta, né? Ele quer sempre mais. O sanguíneo é assim, tá? E muito mais do que isso, tá, gente? Mas é só para a gente realmente prosseguir. Coléricos, que é a Joana que me fez estudar esse negócio todo. O que é o colérico? O colérico, ele é dominador. Ele é o mandão, sabe aquele cara que acha que sempre está certo, que é tudo do jeito dele, não aceita opinião. Ele é o cara. Só que sabe o que é pior? Ele é mesmo. Isso que é pior. Porque ele bota as metas e ele faz. Ele, tudo que diz que vai fazer, faz. Ele tem disciplina, ele é ordenado, ele é perfeito. Sabe qual é o problema dele? É ele não entender que toda a força que ele tem e toda essa habilidade pode, em alguns momentos, falhar. Porque todos somos falíveis. Em geral, os coléricos são os melhores líderes, porque sabem fazer bons cálculos, né? Olha para a situação e são rápidos, são ágeis, são rápidos, pensam rápido. Então, assim, ele vê o problema, ele já tem a solução, ele sabe fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu tenho 2 coléricos em casa, a Joana e o meu marido.
Então, você pensa para esse marido viver com uma sanguínea bagunceira, desorganizada, indisciplinada. Olha, 10 anos de muito Jesus, né, amorzinho, para dar certo, né? E aí, ele é assim, o Gustavo parece que ele tem 3 dias em um só. Eu acordo, 7 da manhã, eu falo assim, o que você já fez? Eu já fiz isso, já fiz isso. Como assim, cara? Tu acordou há 10 minutos, já fez isso tudo, já resolveu isso tudo. Porque são bons administradores, assim, né? São práticos, são objetivos. Só que isso também traz um lado ruim. A praticidade dos coléricos, a secura, né? Essa coisa firme de respostas exatas sempre, torna ele insensível, torna ele frio, né? Coloca ele num lugar onde ele é o melhor e ninguém mais. Pô, imagina trabalhar com uma pessoa assim, não é legal, né? Uma pessoa que Bom, uma pessoa que está sempre te dizendo o que você tem que fazer, quando você ouve, quando você se justifica, ele nunca acha que a justificativa é suficiente, porque, afinal de contas, ele realiza. Show! Ele realiza mesmo. Ele tem essa capacidade. Mas o fato dele ter essa capacidade não diz que o outro tenha a mesma habilidade. A mesma habilidade. Foi isso que eu falei, né? Eu achei que eu tivesse dito a amabilidade. Não, é a habilidade. E aí é que está o problema do colérico. Desculpa, eu vou olhar para você toda vez que eu falar. Aí é que está o problema do colérico. Mas aí, se você trabalha a humildade desse colérico, né? Se você ensina esse colérico a pedir desculpas, e se você para de disputar com esse colérico, porque essa é a ação principal para os coléricos, né? Você começa a ter ganhos nessa relação. Né? A Joana era uma criança que eu falava, filha, não faz assim não. Não adianta você disputar com uma criança colérica, você vai perder sempre, porque o que interessa ali não é o resultado final, é a disputa. A criança colérica, o que interessa para ela é a disputa. Então, a hora que você disser para essa colérica assim, filha, vamos guardar os brinquedos? Ela falou assim, não vou guardar os brinquedos. Ah, então tá bom, deixa que eu guardo. Ela vai começar a correr na sua frente, porque ela quer te ganhar. Entende? Então, uma coisa boba que você muda. E o que também funciona com os coléricos? O desafio. Porque eles se acham os melhores. Se você diz que ele não é capaz de fazer alguma coisa, ele vai querer te provar que ele é. E aí, se você quer guardar os brinquedos e você sabe que aquela criança é uma criança colérica, você não vai dizer para ela, guarda tudo agora. E deu uma ordem, não vai guardar. Será que a Joana consegue guardar todos esses brinquedos em 10 segundos? Duvido. Ela já começou. Vou começar a contar, hein? 1, 2, e ela já está aqui, ó, desesperada, para guardar os brinquedos, porque ela precisa me ganhar. Então, às vezes é uma coisa boba que a gente muda. Foi hoje ou ontem, Monique, que a gente estava lá na escola e ela falou, mamãe, eu quero um pedaço de fita. Foi hoje ou ontem? Sei lá. Mamãe, primeiro eu já tinha dado um pedaço de fita para ela, porque eu sei que eu não posso disputar com ela. E aí é que tá. Quando eu sei que eu não posso disputar, tem prejuízo? Não tem. Dá um pedaço de fita para essa criança, gente. Deixa ela em paz. Aí ela me pediu a fita. Mamãe, me dá um pedaço dessa fita? Toma, filha, um pedaço da fita. Vai brincar. E ela foi. Daqui a pouco ela voltou. Eu falei, mamãe, eu quero outro pedaço de fita. Eu falei, filha, mas olha só, tia Mônica vai chegar aí e não vai ter fita. Essa fita é para atividade do ano inteiro. O que eu estou fazendo com essa criança? Essa criança é uma criança muito inteligente. Se você não convencer ela, se você não explicar para ela, se não fizer lógica para ela o que você está pedindo, ou o que você está dizendo, ela não vai se render. Ela tem que ser convencida e achar que ela está agindo porque ela quer. Esse é o desafio com os coléricos, né? Então, eu conversei uma conversa com ela e ela, num primeiro momento, tia Mônica, né, mamãe? Que ela está, assim, numa curiosidade para conhecer a tia Mônica. Eu falei, tia Mônica, né, ela é... Tá,
desistiu, cedeu. Daqui um pouco volta ela, mamãe, eu quero. Ela me dá ordem, ela não fala, você pode. Mamãe, eu quero mais um pedaço de fita. Eu falei, Monique, pelo amor de Deus, dá um pedaço de fita para essa garota, vai, tchau. E pronto. Às vezes a gente fica tentando demonstrar autoridade da maneira errada, nas horas que não convém. E quanto mais eu deixo ela atuar, ela se sentir dona das decisões dela e da vida dela, quando eu digo não, ela entende que a autoridade é minha. Se ela pede, eu deixo. Ela pede tudo que não tem prejuízo. Às vezes vai custar um pouquinho. Mas, se não tem prejuízo, deixa. Deixa. A Joana, desde 1 ano e meio, faz xixi sozinha, no vaso, não quer ajuda. Por quê? Porque ela se acha capaz. E se ela se sentindo capaz, eu oprimo ela vai para um extremo oposto. Ela vai bloquear toda a força que ela tem e vai ser um adulto ineficiente. Toda a força que o colérico tem para o bem vira contra ele mesmo. Fica inseguro, enfim, uma série de outras coisas. Então, isso é basicamente os coléricos. Falei só da parte ruim, né? São inteligentes, raciocínio rápido, vontade forte, né? É a minha vontade. Tem uma compreensão das coisas. Eu converso com a Joana, cara, ela parece que ela entende mais que a Olivia, às vezes. Às vezes eu estou tentando explicar para a Olivia, que é de 5 anos, aí ela se irrita, ela fala assim, irmã, é isso, isso e isso. Como quem diz, deu, pronto. Mamãe já falou 1000 vezes e você está perguntando de novo, porque a Olivia é melancólica, é outro processo com a Olivia. Mas ela tem um raciocínio muito rápido. São muito hábeis. Grande capacidade... competitivo, extrovertido, autoconfiante. Autoconfiante, sim, chega a ser problemático, porque se você não tem atenção, vai fazer coisas que não é para a idade, que não é mais ele se acha o cara, né? Ele vai estar fazendo e pode causar acidente, né? Como subir em coisas e, enfim, manusear instrumentos. A Joana quer abrir os cocos lá de casa. Ela pega a faca, eu sei abrir o coco. Não, filha, você não pode. Enfim. São constantes, dominam as situações, são práticos, dizem o que pensam, são, assim, claros, né? E líderes muito fortes. Esses são os coléricos. Vamos lá para os melancólicos. Melancólicos. Vamos lá. Aí a gente chegou num ponto assim, ó, que a gente cruza e são extremos opostos, tá? O sanguíneo está lá na primeira base, amarelinha, e o melancólico está no extremo, né, oposto a ele. Então, o que marca o melancólico? O sanguíneo é otimista, né? O melancólico é pessimista. O melancólico, e aí a gente já sabe que o melancólico é essa pessoa mais fria, né, de ação mais comedida. Ele é pessimista. A vida gira em torno do mal. É sério. É uma coisa assim, ó, da mente mesmo. A Samanta está rindo porque ela é melancólica. A Samanta está falando que, tá contando uma história mó boa e ela tá lá pensando uma coisa mó macabra, o final, assim. Eu me lembro que posso falar que você estava passando um sinal de trânsito? Ela estava passando um sinal de trânsito, o sinal fechou e ela passou no amarelo, tipo isso, algo do tipo. Aí ela, caraca, e se eu não tivesse passado, gente? E se tivesse um motoqueiro? E se tivesse um pedestre? Ela falou, caraca, eu já tinha imaginado um acidente, eu levando a pessoa para o hospital, a pessoa morrendo, estribuchando. Gente, por que a mente é assim? Foi melancólica, né? Ela não é uma coisa que se domina, que se controla. É uma coisa mesmo natural. Quando você olha para uma situação, você, em vez de medir ela de maneira adequada, não precisa ser otimista, igual o sanguíneo. Mas vamos usar os coléricos, né, como padrão, já que eles são tão bons, né, que eles têm tanto equilíbrio. Né? Em vez de ser equilibrados, né, como os coléricos, não precisa ser otimista como o sanguíneo, mas também não precisa ser depressivo. Né? Os melancólicos têm essa coisa do olhar...
do olhar do mal, são muito sensíveis, têm experiências mesmo, são mais sensíveis para experiências espirituais mesmo. E aí eu estou falando da minha filha, que a minha filha é uma criança de 5 anos, e ela relata coisas que ela vive na mente dela. Mas por quê? Porque, como eu sei, eu atuo de maneira positiva. E eu estabeleço uma relação de diálogo com ela, de forma que sempre que essas coisas vêm à mente dela, a gente esmiuça. Não, minha filha, mas não é assim. Não, mas isso não é verdade, isso é coisa da sua cabeça. Não, você tem que pensar dessa maneira. E aí eu vou trabalhando com ela. Mas é uma coisa que é o que é o temperamento. O temperamento, ele é o quê? Ele é uma ação incontrolada do nosso ser, que vem e acontece. Só que o que a gente faz? A gente educa. Se a gente reconhece as nossas fraquezas, a gente ajusta, né? A gente melhora. Então, essa é uma das características principais dos melancólicos. Outra coisa é a interiorização das coisas. Tudo para o melancólico é muito profundo. Uma vivência que ele teve lá na infância, ele vai carregar para o resto da vida. Ele não fala sobre aquilo, ele não externaliza, e ele carrega aquele sentimento, aquilo vai interferindo em toda a história dele, e ele não esquece, está lá, está marcado. Mas ele não fala sobre aquilo, e aquilo ficou lá. Isso é uma outra característica dos melancólicos. São muito ligados à arte, gostam de músicas clássicas, de teatro, essas coisas assim mais sensíveis, né? Pinturas, em geral, né? São muito ligados à arte por causa dessa sensibilidade, e eles captam muito dos ambientes. Então, assim, um melancólico entrou, a gente mudou as salas lá, né, de aula, tia Conceição arrumou a salinha toda dela, e a Olivia foi lá, Olivia é melancólica, minha filha, foi lá ver a sala de aula. Quando ela entrou, que ela abriu a porta, cara, eu enxerguei ela em câmera lenta, assim, ela fez assim, ó, uau! E ela foi assim, olhando a sala, detalhe por detalhe, detalhe por detalhe. E um tempo depois, quando chegou em casa, ela sabia coisas da sala que eu não lembrava, que eu não tinha, que eu não vi. Eu não vi, sério. Ela relata algo que ela vivenciou, que ela experimentou, que vai para um sanguíneo, passa batido. O sanguíneo não viu nada. O melancólico viu todos os detalhes. Ele sabe descrever assim, ó, tudo. E aí, o que acontece? Como ele absorve muito do ambiente, das coisas e tal, ele é lento. Ele tem um processamento lento, porque ele absorve tanto que aquilo leva um tempo para fazer sentido na mente dele, na vivência dele, e são lentos, de ação lenta, né? Então, vou dar exemplos práticos para vocês entenderem. E como se fixam nos problemas, lembra que eu falei que é o pessimismo, né? Esse olhar do problema, se agarra no problema. Quando ele tem um problema para resolver, ele se agarra ali, não importa, enquanto aquele problema está ali, ele não se descola. Por exemplo, em relação à alimentação da Olivia, ela sempre comeu de tudo e tal, e de um tempo para cá ela ficava enrolando para comer, enrolando para comer, enrolando para comer. Falei, cara, não é possível. Aí teve um dia que eu virei para ela e falei assim, minha filha, qual o problema, cara? Qual o problema da sua comida, minha filha? Se eu sentar aqui e te der na boca e tal, você vai comer tudo, você gosta de tudo, qual o problema? Ela, mamãe, eu não quero brócolis. Aí eu, num impulso de irritação, de não aguentar mais aquele processo, falei, tá bom, vou tirar o brócolis, pronto. Não precisa comer o brócolis, não. Ela comeu. Em, 3 minutos, ela comeu a comida dela. Aí eu parei e falei, caraca, ela estava fixada no problema. Enquanto eu não tirei o problema dela, ela não agiu. Então, melancólicos têm essa tendência, né, de se fixar nos problemas, e aí eles não conseguem perceber o entorno, eles não conseguem, são meio ingratos, né? Eles não conseguem ver o quanto de bom que tem no entorno ali. E não adianta deixar no canto do prato, porque eu vinha num processo de dizer para a Olivia assim, deixa no cantinho, filha, come o resto. Enquanto não tira o problema dali, não anda, não sai do lugar.
Só que aí o que eu fiz? Então eu vou facilitar para ela, eu vou tirar o brócolis? Não, eu vou ensinar, eu preciso ensinar ela. Filha, olha só, vamos deixar o brócolis aqui. Olha o que tem aqui, o que você gosta. E aí, numa outra vez, eu não facilitei, mas eu agi de forma a fortalecer ela para vencer aquela limitação. Porque não vai ser sempre assim. Se eu esperar que todos os ambientes onde ela conviva, alguém entenda sobre temperamentos e trate ela de maneira adequada, eu estou ferrada. Eu tenho que fortalecer ela, ensinar ela a agir diante dos problemas. Então, é mais ou menos esse o trabalho que a gente faz com os melancólicos, né? De tentar trazer esse olhar mais otimista, fazer valorizar as coisas boas e fazer valorizar as coisas boas e tirar o foco dos problemas, né? Outra coisa do melancólico é perfeccionista. Então, o que acontece com os melancólicos? Se eles não têm o ambiente ideal para agir, eles não fazem. Eles preferem não fazer do que falhar. Então, isso é outra coisa que precisa fortalecer no melancólico. Olha, não precisa ser perfeito. Faz o que você consegue. Faz o que dá. Vamos evoluindo devagar. E aí você vai trabalhando com os melancólicos dessa maneira. E, para terminar, os fleumáticos, que são a água. O que é a água? Os fleumáticos são as crianças mais difíceis, tanto de avaliar, para identificar, quanto no processo da vida. Quer dizer, os sanguíneos são mais difíceis, mas os fleumáticos são difíceis até o reconhecimento. Porque, como eles são o molde de qualquer coisa, uma hora você acha que ele é sanguíneo, uma hora você acha que ele é colérico, uma hora você acha que ele é melancólico, porque ele varia muito, né? Varia, depende da rotina que ele está tendo, depende do lugar onde ele está. Então, é muito difícil você avaliar um fleumático de cara, assim, né? Você fica sempre meio confuso. No final das contas, você descarta tudo e fala, é fleumático. Porque toda hora tá mostrando uma coisa, então é fleumático. E aí, com os fleumáticos, tem uma preocupação que eu acho muito importante. São aquelas crianças, paz e amor, que não dão problema nenhum, eles só querem dormir e comer. Esses são os fleumáticos. E aí, num primeiro momento, isso é ótimo. Qual é a mãe que não quer um bebê, um filho que só come e dorme? Que você faz tudo na vida e ele só come e dorme. Quem tem um desse? Maria tem. A Sofia é fleumática. A Vitória é fleumática? O Antônio é fleumático. Tudo indica que o Kaique seja fleumático. O Kaique é muito engraçado, gente. O Kaique, ele tem 1 ano e 1 mês. O Kaique, ele nem... Dizem que ele não anda, mas ele anda, porque ele é preguiçoso, ele empaca. Você bota ele em pé, ele fica assim, ó. Vem, Kaique, ele sabe andar, mas ele não quer andar. Aí ele fica lá parado. Aí quando você vira para o lado, ele já está aqui, ó, no chão. Se encostando para dormir. Giovana só me manda foto do garoto dormindo. Falou, olha isso, gente. Aí passa 10... Olha aqui, para não dizer que eu estou mentindo. Olha aqui. Aonde se encosta, dorme. E só quer comer e dormir. Esses são os fleumáticos. Aí você pensa assim, então... Num primeiro momento da vida, eles são ótimos, porque eles trazem muita paz mesmo para as mães, né? Num princípio de maternidade, né? Onde você tudo é novo e tal, é aquela criança que não dá problema. Só que qual é o problema? Se essas crianças não forem estimuladas, se elas não forem bem trabalhadas, os fleumáticos são pessoas sem perspectivas, que eles não têm sonhos. Para eles, tudo tá bom mesmo. Se tiver uma mansão, ele é aquele cara humilde, que não liga para nada, que divide tudo com todo mundo, a mansão dele é de todo mundo, o negócio quebra, ele, não, depois eu conserto. E se ele é pobre, ele tem aquela casinha, ele fala, para que eu quero mais, gente? Essa casinha é ótima, ó, tem o balde aqui para botar na goteira. É sério, é sério. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço gente assim, que, cara, tem uma vida simples, não almeja coisas grandes. Não tem problema nenhum, é legal. Agora, se esse menino, se essa criança, ela for estimulada, um fleumático pode ser qualquer coisa.
pode ser qualquer coisa assim. É porque a gente tende a achar que essa criança é preguiçosa, que ela não faz nada da vida, que ela é... Não, ela não é preguiçosa, ela não tem iniciativa. E aí, qual é o maior desafio com os fleumáticos? Você ajudar ele a dar o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo junto com ele, ele vai. Só que é a água evapora, né? A água vai embora. Aí o que acontece? Se você não tem um acompanhamento constante dessa criança, se você não está sempre reforçando os princípios com ela, o que é certo, o que tem que... Por isso também a rotina é muito importante para o fleumático. Se você não afirma essas coisas com ele, ele vai na onda dos amigos. Ele vai se tornar o que o ambiente ali está proporcionando para ele. Agora, o que tem que fazer? Fortalecer muito os princípios na infância dessa criança, para que ela, quando estiver adolescente ou adulta, isso esteja, né, guardado ali para que ela seja um adulto que vai dar continuidade aos princípios e aos estímulos que recebeu. Né? Eu tenho um sobrinho, ele está com 16 anos, o Estevão. Enfim, eu não sei exatamente. Ele é fleumático. Ele tinha um sonho, ser jogador de futebol, porque meu irmão, o colérico, disse que o sonho dele era esse. Meu filho vai ser jogador de futebol. Ele, como bom fleumático, comprou o sonho, falou, quero ser jogador de futebol. Só que, de fato, ele desejou e ele quis ser. Só que, até os 10 anos, ele tinha uma vida completamente instável, né? Uma família muito... Meu irmão, minha cunhada, tinha uma vida assim, de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Meu irmão era músico na noite. E, enfim, vocês imaginem o que era a vida de um músico na noite. E aí, quando chegou mais ou menos na fase dos 10 anos do Estevão, meu irmão pegou a família e veio embora para o Rio e falou, quero mudar. Quero concentrar a minha energia na minha família, quero investir nos meus filhos. Ele já tinha mais uma filha na ocasião. E ele começou a dar atenção ao sonho do Estevão. E o Estevão, de um garotinho gordo que só comia e jogava videogame, porque ele não gostava de nada, de nenhum esporte, ele queria ser jogador de futebol, mas de preferência que não tivesse esforço, né? De preferência no videogame, né? Jogador de futebol do videogame. De um menino gordinho, sem iniciativa e descansado e comilão, ele hoje é disciplinado, come super bem, até o que não gosta, porque não gosta de um monte de coisa, de legumes, de nada disso, mas come porque entendeu que isso é importante para o sonho que ele quer alcançar. É disciplinado, faz atividade física todos os dias e é jogador de futebol no Milan, na base do Milan. Então, assim, você vê como que a estrutura da família e como que o estímulo certo para cada um faz atingir os sonhos. Então, a gente olha para os fleumáticos e fala assim, fleumático, de fato, se não tiver um acompanhamento da família, vai ser ninguém. Porque não tem essa pretensão. Posso dar o seu exemplo, coleguinha? Damaris é fleumática. Você alguma vez quis fazer alguma faculdade na vida? Nunca teve desejo de nenhuma faculdade? Nunca quis fazer nada, de nada? Ela até queria, mas era muito difícil, aí ela deixava para lá. E aí, é uma mãe maravilhosa, é extremamente inteligente, é exemplo para um monte de coisas. Só que aí a gente tem que afirmar isso nela, tem que ajudar ela. Damaris, olha só, você tem capacidade para isso. Cara, você é muito inteligente, você tem talento para isso. Bora, vamos fazer, vamos não sei o quê. Nananã. Pronto, está estudando. Quer dizer, desde que se tornou mãe, vem estudando sobre maternidade, que ela é capaz de falar tudo que eu estou falando aqui com vocês. E ela é uma fleumática, ela nem é de um temperamento muito expansivo, não, de falar em público, mas se der o microfone para ela, ela fala exatamente como eu. Ela tem a mesma desenvoltura para falar em público quanto eu, uma fleumática. E tem a mesma habilidade e capacidade intelectual que eu tenho para chegar aqui e falar sobre qualquer coisa
como eu estou falando. Mas o que tem que ser trabalhado nela? Estímulo. Todo dia. Olha, parece uma criança. Tem que trabalhar nela, tem que afirmar ela todo dia. Né, Samuca? Por quê? Gente, é a fraqueza dela. É a tendência dela. Então, a gente atua, o marido, a esposa, todo mundo vai se ajudando para que, no final, a gente tenha uma resposta familiar completa, que abençoe a todos, né? Então, e aí, a última coisa sobre os fleumáticos, e eu vou finalizar. Uma coisa que me preocupa muito sobre os fleumáticos é justamente essa ideia de que, como são vapor, tudo, a impressão no fleumático é muito passageira, né? Porque ele tem essa coisa de toda hora se moldar aos ambientes e ele não fixa nada, não traumatiza, né? A gente tem a sensação de que o fleumático não se entristece. Isso é mentira. Às vezes os pais falam assim, não vai dar nada não, é fleumático, não está sentindo nada. Tá sim. Quando a Esther nasceu, agora, recentemente, a Sofia é uma fleumatiquinha, a filha mais velha dela, de 2 aninhos. É uma fleumática. E ela, quando a Esther nasceu, a Dâmara estava nessa vibe. É fleumática, é fleumática, é fleumática. A fleumática revoltou do dia para a noite. Por quê? Como é que os fleumáticos se expressam? Através da irritabilidade. O fleumático perdeu a estrutura dele, porque ele não sabe o que ele é. O ambiente é que diz o que ele é. Se ele não tem uma estrutura que diga para ele o que ele é, seja de princípios, ou de rotina, ou de família, ele irrita. Ele não sabe nem o motivo. Ele está irritado. E aí, o que acontece? Como ele não externaliza, às vezes ele olha para o ambiente e ele vê que não tem nada de errado, que o problema está dentro dele, mas ele não sabe resolver. Mudou a rotina, ele está vendo que está tudo bem, não tem motivo, mas ele está irritado, e aquela irritação está ali, aquela angústia está ali, ele não sabe, ele não externaliza porque ele é frio, né? E aí ele vai ficando ali, só que aí vai, de repente evapora. Aquela pessoa que estava angustiada está super bem, e está lidando de novo com a família, e está tranquilo. Mas aí qual é o problema? Aí a mãe lá da Sofia, é fleumática, é fleumática, é fleumática. A fleumática revoltou. Ficou rebelde, brigando na escola, batendo nos amigos. Eu falei, opa, isso é coisa da chegada do irmão. Aí eu falei, Dami, a Sofia precisa de atenção sua. Mas não é fleumática, ela está triste. Ela está triste, ela está sentindo que ela está dividindo o espaço com alguém. O fato dela ser de boa, de bem com a vida, não significa que ela não se entristeça. Ela não é indiferente, né? Ninguém é indiferente. Então, a gente precisa estar muito atento aos filhos fleumáticos quanto aos sentimentos dele. Porque a nossa tendência, já que eles qualquer coisa está bom, é dizer o que a gente está afim. É dar para eles o que a gente está afim e tornar eles o que a gente está afim. Então, o desafio com os fleumáticos é: o que você gosta, meu filho? O que você quer fazer? Tem um esporte que você queira fazer? Tem uma música que você gosta? E aí você arranca dele o desejo dele e você realiza o desejo dele. Você dá a mão para dar o primeiro passo e realizar o desejo dele, né? Então, isso é basicamente o resumo dos fleumáticos. Quem se identificou com sanguíneos? Só, gente? Realmente, a turma muito silenciosa. Se tivesse mais sanguíneo, estava mais bagunçado. E coléricos? Quem se identifica com os coléricos? Poucos coléricos. A gente está com uma turma muito fria. Melancólicos? Sério, Bia? E os fleumáticos? Quem se identificou com os fleumáticos? Tá bem. Maria quer só comer e dormir. Mas, os sanguíneos chegam juntinho aí, nesse de comer e dormir. Só quer fazer o que tá afim, né, não? Docinho, né? Poxa. Então, e aí o que acontece? Às vezes,
você pode estar mais para lá ou mais para cá. Às vezes gera uma confusão mesmo. Você fala assim, eu não sei, eu estou na dúvida entre o colérico e o melancólico. É possível, porque a estrutura dos dois ela é idêntica. Os dois são ligados nos princípios, os dois são metódicos, os dois são sistemáticos, os dois são organizados, os dois, né, atuam da mesma maneira. A diferença é que o colérico explode, fala o que pensa, e o melancólico guarda. E, né, guarda até dele, às vezes. Bota tão lá fundo que ele, às vezes, não tem acesso mais àquela informação. Enfim, às vezes gera confusão por isso. Tem, meu marido é um colérico educadíssimo. Não sei se foi desde a infância, não. Acho que eu ajudei, hein? Eu acho que eu ajudei nesse processo aí. Mas o Gustavo é um colérico super educado, sério mesmo. Humilde, é mesmo. É humilde, que isso é uma qualidade, assim, para um colérico, reconhece os erros, tem o senso de justiça, né, que é tanto do colérico quanto dos melancólicos, esse senso de justiça. Uma criança melancólica, ela diz para você assim, isso não é justo. Ela nunca ouviu isso na vida, ela fala, isso não é justo. Porque o senso de justiça está nela. Ela não sabe explicar, mas o senso da justiça, ela sabe que aquilo ali está errado. E ela fala, isso não é justo. Olivia, meu filho, tudo não é justo para ela. Isso não é justo, mamãe. Isso não é justo. Enfim, esse é um dos estudos que a gente faz, né, para avaliar cada criança, cada filho de vocês. Tem um questionário dentro da pastinha aí, vocês vão levar para casa. Façam com muita atenção. Se tiverem dúvidas, pergunte, não responde qualquer coisa, para que a gente possa traçar esse perfil bem objetivamente, para que a gente possa atuar, tanto dentro da escola quanto em casa. A gente vai começar a perceber isso na vivência da escola e vai começar a dizer para você, olha pai, olha mãe, temos um colériquinho aqui, temos uma sanguininha aqui, vamos atuar dessa maneira, vamos fazer assim. E assim a gente vai fortalecendo emocionalmente as crianças para que elas possam ter uma vivência social, né, mais agradável e que elas possam se desenvolver cognitivamente também de maneira mais adequada. É isso, espero que vocês tenham gostado. Desculpa, eu passei 30 minutos do horário que eu disse que... Mas não seria sanguínea se não fosse assim, né? Mas obrigada a todos vocês. Eu queria que o Gustavo viesse aqui e fizesse uma oração para a gente finalizar. Obrigada a todos vocês por terem vindo. Se alguém deixou de assinar a lista, a Giovana tem um aporte colérico. Ela é sanguínea, mas ela tem um aporte colérico. Ela tem um negócio de dominar a coisa, né? Então, ela já está lá na porta te esperando para assinar o negócio se você não assinou ainda. Muito obrigada, eu estou muito feliz e a gente vai ter um ano incrível. Eu espero que vocês realmente desfrutem de tudo aquilo que a gente tem para oferecer, porque a gente faz com muito amor tudo que a gente faz. Amém, Senhor. Obrigado por a gente estar aqui, por cada pai e mãe de aluno. Que o Senhor nos dê bênçãos esse ano, com cada criança, do jeito de cada uma, com as suas partes fortes, suas partes fracas, mas sempre com muito amor. Te peço em nome de Jesus a tua bênção sobre as nossas mentes, que a gente pense nos nossos filhos como um presente do Senhor a nós, e que eles não são propriamente nossos, mas o Senhor confiou eles a nós. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê essa noção, esse senso de responsabilidade e essa alegria. Nos leve em paz, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Muito obrigado, vão em paz. Amanhã, todo mundo lá, hein? Amanhã começou, hein? O balé já começa amanhã. Quem vai para o contraturno já está tudo no esquema.